A paz de Cristo, meus irmãos amados, muito bom estarmos juntos. Mais um encontro nessa bela carta que Deus tem edificado a nossa alma, graças a Deus por isso. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Temos nos reunidos aos domingos, graças a Deus. A partir do mês que vem, nós vamos voltar com a reunião de oração, às 19h30 até às 20h30. Será um período só, a princípio. Nós estaremos invocando o nome de Jesus, se reunindo em Cristo. Devagar nós estamos voltando pela fé, porque ainda não se cessou a pandemia, temos ainda dificuldade nesse sentido de saúde, mas temos orado para que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, quero te convidar, te convocar para domingo, estarmos juntos, 9h30, estamos celebrando o nome do Senhor, dando continuidade ao Sermão do Monte. Estamos chegando no final do Sermão do Monte. Depois nós vamos entrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, com a ajuda de Deus, se o Pai assim nos permitir. E à noite estamos desfrutando do belo livro de Deuteronômio, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o meu abraço, meu carinho. Estou orando pela igreja, estamos invocando o nome de Jesus Cristo pela vida da igreja, e que o Senhor continue nos guardando até o final em Cristo Jesus. Bom, nós estamos avançando em Hebreus, estamos no último bloco desse capítulo 10. E hoje a gente vai pegar essa estrutura do versículo 32 ao versículo 39, onde o escritor faz o apelo para o passado e a recompensa não tarda. Há uma esperança para nós, povo de Deus. Então vamos lá, vou para a leitura. Se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Vejam como esses irmãos sofreram. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que, desse modo, foram tratados. Quer dizer, muitos sofreram. E aqui os leitores do escritor, ele está dizendo que esses leitores eles foram coparticipantes desse sofrimento por causa da fé em Cristo Jesus. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Ele continua a exortação: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele volta a Abacuque aqui, quer dizer, ao Velho Testamento, E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, quem volta na fé não agrada a Deus. Aí ele conclui dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos porque o Senhor tem guardado a nossa fé e oramos para que o Senhor sustente a nossa fé até o final, Senhor. Guarde a nossa confiança, a nossa esperança na sua obra redentiva, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Entregamos nossa família nas tuas mãos. Guarda a nossa família, sustenta a nossa família nas tuas mãos. Sustenta a vida da sua igreja nas suas mãos. Que a sua igreja seja fortalecida, que a sua igreja seja enchida da sua presença, do seu poder, do seu amor, da sua grande misericórdia. Seja conosco, Senhor, e fala aos nossos corações pela sua doce palavra. Em nome de Cristo nós oramos e que os santos do Senhor digam amém. Ok, avançando nessa carta maravilhosa, saímos do bloco anterior que falava, e que fala, melhor dizendo, sobre juízo.
Me parece que o escritor, ao exortar os seus leitores, ele tinha na sua mente dois grupos dentro dessa congregação. Porque lá no capítulo 6, quando ele fala de apostasia, no versículo 7, ele diz, 7, 8, ele diz o seguinte, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Esse é um primeiro grupo. Segundo grupo, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aí no versículo 9 ele diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então, percebam que no versículo 7, versículo 8, ele mostra dois grupos. E no versículo 9, ele diz, quanto a vós outros, né? Mostrando que ele estava escrevendo para pessoas incluídas naquela terra que recebia chuva, bênção, o trabalho de Deus e que produzia frutos, né? Produz erva útil para aquele por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Então, nós percebemos que, como eu falei domingo à noite, melhor dizendo, domingo de manhã, na exposição do Sermão do Monte, que a igreja ela sempre foi misturada, né? E o escritor, ele sabia disso, né? Deus sabe disso. E nós, pelas escrituras, sabemos disso, que a igreja sempre ela foi misturada. Aí no capítulo 10, no versículo 19 a 25, eu estou falando do contexto do texto que eu vou usar nesse encontro. Ele fala do acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós vimos isso já. No versículo 26 a 31, que foi o último encontro que tivemos, quinta próxima passada, ele fala do juízo. E no versículo 26, ele dá uma grande exortação dentro desse último bloco que nós estudamos, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, quando eu disse que pecado deliberado não tem provisão nas Escrituras para pecado deliberado, para aqueles que pecam deliberadamente, né? Que abandonam, se apostatam da fé em Cristo Jesus. Aí ele vai prosseguindo, vai progredindo no seu pensamento. Aí nesse bloco do versículo 32 ao versículo 39, nós encontramos mais uma exortação. A carta é cheia de exortações. Porém, nós percebemos um tom diferente, um sentido mais cristão, como que ele estivesse falando somente para esse grupo que ele entendia pelo Espírito que era um grupo de Deus, que era aquela boa terra que recebia chuva, que produzia fruto para a glória, erva útil para o seu possuidor, né? Nós percebemos um tom diferente, né? Obviamente, elas não deixam de ser exortações sérias e pesadas, porque o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, elas precisam ser exortadas continuamente, porque a nossa natureza é uma natureza muito limitada e nós precisamos estar sempre sendo exortados. Então, o que vemos nesse bloco? O assunto é perseverança, que primeiramente ela é retratada como um retrospecto. O que o escritor faz? Ele volta lá atrás para mostrar para esses leitores originais, esses irmãos, que eles já tinham sofrido muito, que eles já tinham passado por momentos muito difíceis e que até então eles estavam firmes na fé. Aí ele faz uma exortação para que eles perseverem, para que eles prossigam e que eles cheguem até o final. Tanto é que lá no último verso do bloco ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então, a intenção do Espírito Santo aqui é que esses irmãos pudessem dar continuidade até o final. E a intenção do Espírito Santo continua a mesma para a sua igreja. É que nós que chegamos até aqui, que já labutamos na fé há muitos anos, ou talvez você seja novo na fé, que você não pare, que eu não pare, que nós não paremos até o final, que nós continuemos na fé olhando para o Senhor, né? Não obstante nós passarmos por dificuldades
guerras, lutas, setas, tribulações, né? Momentos difíceis, momentos plenos, né? A vida é misturada, a vida de fé também é misturada com o que é sublime, com o que é amargo. No entanto, nós precisamos perseverar até o final. Então, o que, que o escritor faz? Ele exorta seus leitores a trazer à memória ou se lembrar como eles tinham sofrido, né, depois de serem iluminados, isto é, depois que eles se converteram ao cristianismo. Venham comigo no versículo 32, que é o primeiro verso do bloco, diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, quer dizer, que receberam a revelação do Evangelho, sustentaste grande luta e sofrimento. Né? Eu acho que os triunfalistas não meditam nesse texto, né? Porque o escritor está falando que depois que esses irmãos foram iluminados, eles sustentaram grande luta e sofrimento. Né? Então, o slogan não era pare de sofrer. Não, você não vai ter sofrimento. Pelo contrário, ele diz que depois que eles receberam a fé, eles foram perseguidos. Perseguidos justamente por causa da fé. Eles estavam passando um momento de perseguição. A igreja estava sofrendo uma perseguição física acirrada. Então, o escritor ele traz à memória, né, esse fato aos irmãos. Esses irmãos tinham sustentado. Essa palavra sustentado dá a ideia de obstáculo. Né? Eles tinham saltado obstáculo, tinham enfrentado também obstáculo, né? Grandes lutas e sofrimento. O que nós vamos perceber? Né? Que o escritor, a ideia do escritor era manter esses cristãos firmes até ao fim. Ora, se eles, depois de iluminado, eles sustentaram, né, grandes lutas, saltaram grandes obstáculos e sofrimento, eles deveriam de perseverar até o fim. Eu sei que tem momentos muito difíceis na nossa vida. Tem momentos assim que nós somos bombardeados, nós somos assim atacados. Tem momentos fortes de enfermidade, de perda, né, de coisas que acontecem na nossa vida, ataque de Satanás. No entanto, nós precisamos continuar caminhando na fé. Nós não podemos retroceder. Então, no versículo 32, ele fala justamente: lembram-se de como vocês saltaram vários obstáculos. Então, minha irmã, se lembra. Perceba como você já passou tantas lutas. E quando a gente olha para trás, a gente olha assim, como que eu consegui passar tantos vales profundos, né? Porque o Senhor está conosco, o Senhor sustenta a nossa vida em suas mãos. Então, a gente precisa trazer à memória, interessante que o que nós podemos ver nas Escrituras. Quando a gente olha a questão da ceia, a gente tem a grande memória que temos o grande fato que temos que trazer à memória, que é a cruz de Cristo. Como Jesus diz, fazei memória de mim, se lembrem de mim, se lembrem da cruz. Mas aqui o escritor, ele traz à memória, tragam à memória, né? Lembrai-vos dos dias anteriores, depois que vocês receberam Cristo Jesus, como vocês passaram grandes lutas e sofrimentos. Então a gente precisa se lembrar disso, isso é importante para nós, né? Esses fatos, essas guerras que passamos e que saímos ilesos por causa da graça do Senhor. Então, o que o Espírito deseja falar com você nesse encontro é o seguinte: não pare, não desanime, levante a sua cabeça, o Senhor é com você, você já recebeu a iluminação, então você não deve entregar os pontos, entregar a fé, você deve continuar, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem na fé, nós somos daqueles que são perseverantes, como disse aqui o escritor aos Hebreus. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos dar um pulinho rápido aqui no versículo 35, e o escritor ele diz aqui uma coisa para os seus leitores: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, nesse bloco que eu percebo? Eu percebo, assim, o Espírito Santo com uma preocupação com esses irmãos. E não só com esses irmãos, com a igreja em todo o período da história.
Porque em todo período da história nós somos sujeitos a essas variações, nós somos sujeitos a essas quedas, né? E esses desânimos que acontecem na vida de todo ser humano, né? A gente pode ver o Asaf, que aconteceu isso, o próprio Esaú, que Esaú é um caso à parte, que a Bíblia diz que ele não era de Deus, mas ele veio assim desanimado, ele vende o direito da primogenitura, e o momento que ele vende o direito da primogenitura foi o momento que ele veio desfalecido no campo. Quer dizer, ele era um caçador perito, mas não sei o que aconteceu naquele episódio, e justamente naquele episódio Jacó faz a proposta para ele, né? Obviamente que isso já era profetizado, no entanto, foi Esaú que tomou essa decisão no momento de desânimo. Então, o momento de desânimo, o momento de abatimento, é um momento perigoso. Né? É um momento que nós devemos estar assim, muito vigilantes e que nós precisamos de exortação, né? Como diz aqui o escritor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Aí ele lembra a promessa. Ela tem grande galardão. Quer dizer, no final nós vamos ser presenteados. No final Deus vai nos honrar. Nós estaremos para sempre com Ele. Mas até chegar lá, a gente volta para o povo de Israel, aquela saída do povo de Israel do Egito passando no deserto. Foram 40 anos de luta, 40 anos de prova, mas aqueles que perseveraram até o final daquela caminhada receberam a terra prometida. Essa é a analogia. Então nós estamos passando no deserto, mas no final nós seremos galardoados, não com uma terra física, como foi os israelitas, a terra que manava leite e mel, mas além disso, algo superior, a nova Jerusalém, a vida eterna com o Senhor, onde nós estaremos para sempre, em nome de Jesus Cristo. Esse verso 32, voltando então ao verso 32, quando o escritor fala que, lembrando aos irmãos do que eles passaram, é um grande exercício espiritual que nós devemos fazer. Trazer à memória que em Cristo já suportamos grandes lutas e não podemos abandonar a fé e temos que perseverar até o final. Eu já ouvi muitas histórias, já compartilhei de muitas histórias de pessoas que, por causa da fé, sofreram profundamente, né? Um sofrimento que além do que eu já sofri, coisas profundas, amargas, mas essas pessoas, quando se aproximavam de mim, se aproximavam com um sorriso. Eu percebia que não era coisa de hipocrisia, é um sorriso de fé, um sorriso de alegria, um brilho de alegria, e algumas falaram para mim, bispo, eu estou feliz com Jesus. E morreram na fé, confessando Cristo Jesus, completaram até a carreira. E muitas vezes nós nos cansamos, mas quando nós vamos para as Escrituras, porque você pode dizer assim, mas se cansar é uma coisa natural. Obviamente, nós nos cansamos. Mas quando nós somos trabalhados pelo Senhor, quando Deus trabalha, quando nós somos iluminados, esse verbo no versículo de número 32 desse capítulo 10 é importante, né? Nós fomos iluminados e entendemos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aí nós vamos lá para Isaías, capítulo 40, versículo 28. Nós lemos algo maravilhoso, uma promessa para nós, para mim, para você. E quem sabe essa semana tem sido uma semana difícil para você, uma semana cansativa. Você está fadigado. Quem sabe você está desanimado, quem sabe você está depressivo, quem sabe você está abatido, quem sabe essa semana você nem pegou na Bíblia, quem sabe você quase não orou, não teve força para orar, né? Mas você foi iluminado. Para você que foi iluminado, deixa eu ler aqui um texto para você, para que tomara Deus que o Espírito Santo use essa exposição para levantar você, como o escritor, pelo Espírito, levantou os seus leitores originais, trazendo essa palavra. Lembrai-vos, depois que vocês forem iluminados. Aí o Isaías, o profeta, diz o seguinte, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Bom,
falando a respeito de Deus, é um óbvio ululante, né? Muito claro. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mostrando que Deus é inacessível, de fato ele o é. Mas aí o profeta Isaías, ele diz desse Deus que não se cansa, desse Deus que não se pode esquadrinhar, no versículo 29 desse capítulo 40, ele diz o seguinte: esse Deus faz forte ao cansado, aleluia, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A linguagem é metafórica, porque parece que o escritor está falando do físico, né? Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. Então ele usa essa figura da mocidade, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é força física, é a força da fé, é a força da esperança, porque a metáfora ela prossegue, ela se dilata quando ele diz o seguinte: sobem com asas como águias. Quer dizer, então não é literal, porque subir com asa como águia, a metáfora se estende mostrando que nós que estamos na fé, nós vamos continuar avançando na fé. E nós precisamos acreditar, então, que nesse encontro, nesse momento, o Senhor possa renovar as suas forças. Nesse momento, esse Deus que não se cansa, esse Deus que não se fatiga, esse Deus que não pode se esquadrinhar, milagrosamente Ele possa tocar em ti nessa noite e que você seja restaurado, fortalecido na sua fé, na sua esperança, e que a gente volta para o texto de base. Aí o escritor exorta: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Porque você deve estar pensando: mas como eu estou assim, muito profundamente abatido? Mas esse Deus maravilhoso que não pode se esquadrinhar está nesse momento da ministração, e Ele quer, em nome de Jesus Cristo, renovar as suas forças, e tomara a Deus que você, nessa noite, nesse momento, você esteja sendo assistido por esse grande Deus maravilhoso. Porque nós sozinhos, nós não vamos conseguir. Porque o escritor aqui, voltando para o texto de base, ele faz exortação, mas em todo o contexto dessa carta, ele fala que o Senhor está no centro, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege. Então o escritor fala: lembra-se dos dias anteriores, vocês já chegaram até aqui, logo vocês não podem retroceder. Nós estamos numa carreira que está proposta, nós não podemos parar, este é o caminho, andai por ele, nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, temos que olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pare, meus irmãos, não podemos parar. Talvez você ache que as suas tribulações são as maiores possíveis que você já passou. Você pode falar: não, mas peraí, bicho, eu olho para trás, igual esse momento que eu estou passando, eu nunca passei um momento como esse que eu estou passando. Tudo bem, de repente seja um momento muito, muito gritante na sua vida, mas o Senhor é maior do que esse momento. A nossa fé é uma fé maravilhosa. A nossa fé não é fé em nós mesmos. A nossa fé não é que nós vamos conseguir, a nossa fé é que Deus vai nos guardar e que nós confiamos no Senhor, né? Porque os desafios, deixa eu te dizer uma coisa, os desafios sempre são maiores do que nós. As guerras que nós temos, que nós já enfrentamos e que nós estamos enfrentando, elas sempre foram maiores do que nós mesmos. Elas não são maiores do que o nosso Senhor. E a fé que nós temos é a fé no nosso Senhor. Então, o que o escritor faz? Primeiro, no versículo 32, ele fala de esperança. Segundo, ele vai mostrar que nós somos cercados de uma nuvem de testemunha de pessoas que sofreram
mas pela fé e que continuaram no Senhor. Nós vamos daqui a pouco entrar no capítulo 11, aí nesse capítulo 11, o que ele faz? Primeiro, nessa estrutura, ele mostra que os irmãos estão sofrendo, que não devem abandonar a fé. Aí, como, vamos dizer assim, uma referência para esses irmãos, ele entra no capítulo 11. O que ele faz no capítulo 11? Ele mostra vários homens que sofreram pela fé, pessoas que foram cerradas no meio, pessoas que foram jogadas na cova dos leões, pessoas que abandonaram o faraó, o Egito, no caso de Moisés, pessoas que entregaram seus filhos, o seu filho, no caso de Abraão. Enfim, ele mostra uma gama de homens e mulheres que sofreram, mostrando para esse escritor, aqui já é o contexto posterior, né, porque a leitura é progressiva. Então, nessa estrutura, ele mostra, não abandoneis a vossa confiança, vocês foram iluminados, vocês sofreram, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. A gente vai entrar no capítulo 11, maravilhoso, ele abre a cortina e mostra as pessoas que sofreram. Aí lá no capítulo 12, um contexto mais remoto, um pouquinho, ele diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aí ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está vendo que o texto é todo ligado? Então, essa estrutura que nós estamos tratando é um momento assim difícil para os seus leitores, e o escritor sabe disso, o Espírito Santo sabe que você está passando por um momento muito difícil, mas ele coloca o capítulo 11 para os leitores e para nós, para a gente perceber que existiram pessoas e existem pessoas ainda que estão sofrendo por causa da fé. Aí ele mostra que nós temos a rodear essa grande nuvem de testemunha. Aí ele diz novamente, corramos com perseverança. Percebam que ele não usa o verbo andar. Aleluia. Ele usa o verbo correr. Então, andar é coisa lenta, correr é coisa rápida. E o que percebemos nesse verbo correr, que há uma urgência, que há algo assim que nós não podemos ser lentos, nós precisamos ser apressados na fé, apressados em correr, apressados em completar a carreira, apressados para que essa volta de Cristo venha rapidamente e continuar orando Maranata, correndo nessa carreira incansável, em nome de Jesus Cristo. Parece que quando nós olhamos todo o contexto da Bíblia, parece que não tem momento assim de descanso para nós, né? Como hoje no futebol, está chegando o verão, então tem um momento que o juiz dá de 1 minuto, 2, não sei, para que os jogadores parem e bebam um pouquinho de água, porque está muito quente, né? Mas na carreira da fé não tem assim, vou dar um tempo aqui, vou sentar um pouquinho. Não tem o verbo sentar. Tanto é que o Salmo 1 diz que bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. O verbo se assentar parece que ele é reprovado na Bíblia. Agora o verbo correr não, o verbo correr é um chamado para os crentes, para os atletas, e a figura que Paulo usa é um atleta, outra figura que Paulo usa é o soldado que foi arregimentado, que está no fronte de guerra, pelejando. A figura que temos é a figura de guerra, de espada, de armadura, de um soldado que luta. São as figuras usadas nas Escrituras para nós, e nós precisamos abraçar essas metáforas e entender que Deus está nos chamando para que nós não paremos, para que nós corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 33, o que o escritor faz aqui? Vamos progredir, né? No versículo 33, ele fala dos pormenores dos sofrimentos de Cristo. Vejam só como esses irmãos estavam sofrendo. Por isso que o capítulo 11 é necessário, e a exortação do capítulo 2, muito mais ainda. Aí ele diz assim, o verso 33, ora, expostos como em espetáculo. Isso significa que o sofrimento deles, o que o imperador fazia, o que o governo fazia, não só fazia os cristãos sofrerem, mas eles eram expostos a espetáculo. Vejam lá, por causa da fé, a fé no embusteiro.
segundo o argumento deles, né? Então eles eram açoitados, manietados, perdiam seus bens e ainda eram expostos. Era um momento muito complicado. Vamos continuar. Tanto de opróbrio, de vergonha, tanto de tribulações. Aí ele continua: ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, o escritor está dizendo que eles foram coparticipantes, significa que existia um grupo antes deles, que esse grupo também sofreu, foi exposto como espetáculo, se tornaram, eles participaram tanto de opróbrio quanto de tribulação. Então, eles não estavam sozinhos. Então, a gente vê um contexto posterior, né, como coparticipante com aqueles que, desse modo, foram no verbo lá no passado. E aí a gente vê um contexto posterior, que é o capítulo 11, de pessoas que sofreram. E um contexto mais remoto, que é agora, nós que sofremos também com a perseguição da nossa fé. Talvez no sentido diferente, né? A gente tem hoje um ataque da modernidade, pós-moderno, das facilidades, da prosperidade, da internet, com entretenimento, com Zap, com Facebook, com um montão de coisa para nos roubar da fé, para nos encher de consumo, para nos encher de coisas mentirosas, para nos roubar da devocional, dos pés da cruz, roubar o nosso tempo, encher a nossa cabeça de um montão de bobagem, de vazio, de porcaria, aí a nossa fé é corrompida. Então nós precisamos parar e pensar: peraí, eu fui arregimentado para uma carreira, eu preciso prestar atenção nisso, né? Esses irmãos sofreram diferente, esses irmãos sofreram assim fisicamente, materialmente, obviamente tocava na emoção desses irmãos, famílias foram perdidas, saúde foram perdidas, vidas foram perdidas, mas a fé foi conservada. Aí, quando eu falo a fé foi conservada, aí eu entro no bojo da riqueza da vida. A riqueza da vida é a fé. Aí o apóstolo diz que a fé ela é provada, é mais valiosa do que o ouro. O apóstolo Pedro fala isso, né? Então a fé que a gente precisa prestar atenção nela. Então eles sofreram por causa da fé. Agora, quando eu olho o evangelho triunfalista, eu acho que os triunfalistas nunca leram Hebreus capítulo 10, verso 32 ao versículo 39. Porque quando eu olho o evangelho triunfalista, ele nega a dor do cristão. A Bíblia não nega a dor do cristão, né? E o triunfalista, ele diz que o cristão que tem fé, ele é incólume, intocável, né? Com isso, muitas pessoas, quando ouvem isso, apostam no evangelho. Apostam no sentido de dizer: poxa, quem não deseja parar de sofrer? Quem não deseja ter prosperidade? Quem não deseja ter portas abertas? Quem não deseja ter uma vida assim abençoada, com seus filhos abençoados? Todo mundo deseja, isso é natural. Então, aí vem esse suposto evangelho, porque não é o evangelho não faz essa proposta. O evangelho mostra a proposta de restauração do homem pecador a Deus através de Cristo. Deus cria o homem peca, é expulso da presença de Deus, Deus envia Jesus e através do sacrifício de Jesus o homem se volta a Deus e vai para o céu. Isso é o evangelho. Então, mas o chamado evangelho triunfalista, ele diz que o cristão não sofre. E o grande desafio para a mensagem triunfalista é que os seus adeptos, muitos deles se apostatam de uma suposta fé, porque isso não é fé, porque a fé no evangelho não é essa, porque eles são, vamos dizer assim, percebem que foram enganados. Porque não tem como parar de sofrer, não tem como parar de perder. Quantos que perderam o emprego na pandemia? Quantos que perderam a saúde emocional na pandemia? Quantos que enterraram seus entes queridos na pandemia? E crentes fiéis que perderam filhos, né?
próxima passada, estava caminhando e um senhor cruzou comigo, aí tinha outro grupo na frente de senhoras, aí ele disse, oh, bom dia, tudo bem? Vai lá em casa. Aí e ela perguntou pela esposa, eu perdi minha esposa, perdi meu filho de 20 e poucos anos. Aí eu falei, meu Deus, ele deu um susto, perdeu uma semana a esposa e o filho. Eu não sei se ele é crente, né? Mas talvez sim, talvez não, mas pode ser, pode não, porque um crente pode acontecer isso com um crente fiel no Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse sofrimento por causa da fé é natural desde o princípio. Nós vamos ver no capítulo 11 Moisés, né, que ele preferiu o opróbrio de Cristo do que as riquezas do Egito. Quer dizer, nós precisamos acordar e perceber que o Evangelho é outra coisa, é muito mais profunda, muito mais rica do que os prazeres temporais, né? Não obstante, o prazer da terra temporal é bom, né? É maravilhoso. Tomara que Deus nos encha dele, tomara que Deus guarde a nossa saúde, tomara que Deus nos dê trabalho, tomara Deus que Deus nos dê uma família maravilhosa, forte, né? No entanto, não há segurança nesse sentido. A segurança, qual é o sentido da segurança? É que nós estamos em Cristo e que nós devemos completar a carreira independentemente das situações, seja no vale, seja no monte, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, esses leitores originais eram bem conhecidos do escritor, porque, mais uma vez, ele fala assim, algo muito pessoal. No versículo 34, progredindo, ele diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, vejam que eles sofriam e que eles compartilhavam desse sofrimento com outros, dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio. Preste atenção, pelo amor de Deus, para que nós não sejamos enganados. Tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Leram com atenção esse verso 34? Ele começa que eles visitavam os encarcerados e mais, como também aceitaste com alegria o espólio. O que é o espólio? O despojo dos bens. Isso significa que os bens foram tirados deles por causa da fé e que os seus opressores deram só o despojo, o espólio dos bens para eles. O que eles fizeram? Aceitaram com alegria o espólio, quer dizer, o resto, aí talvez, não, fica aí com uma panelinha aí de barro para você cozinhar, né? Fica aí com um quilinho de arroz, sei lá o quê, um negócio assim mais ou menos, né? Aí diz aqui que eles também aceitaram com alegria o espólio do que era deles. Por quê? Aí o escritor explica por quê. Tendo ciência, quer dizer, tendo conhecimento, que eles possuíam patrimônio superior, aleluia, aleluia, superior e durável. Aí a gente vai para 1 Pedro, quando o apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, que é um texto maravilhoso, ele diz assim para nós, irmãos, falando desse espólio superior e durável, o apóstolo Pedro diz o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí ele diz, esse patrimônio superior e durável, para uma herança incorruptível, aleluia, primeiro. Segundo, sem mácula. Terceiro, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Aí o escritor, o Pedro, faz um caminho diferente do escritor dos Hebreus. Primeiro o escritor dos Hebreus fala do sofrimento, para depois falar desse patrimônio superior. E agora Pedro, nesse sentido inverso, ele fala do sofrimento. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Viram o caminho inverso? Primeiro, Pedro fala do patrimônio superior e durável, mas só que Pedro expande. Ele diz o seguinte, de uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu. A gente volta aqui para Hebreus capítulo de número 10,
nesse versículo 32, nesse bloco maravilhoso. Aí ele diz o seguinte, que esses irmãos, né, ele que visitava os encarcerados por causa da fé, eles também aceitaram com alegria o espólio dos seus bens, porque eles tinham esse patrimônio. Será que a gente tem essa ciência? Será que a gente tem essa ciência que o Senhor reservou uma cidade maravilhosa e que nessa cidade tem um trono maravilhoso, que nessa cidade não tem sol, não tem lua, que a glória do Cordeiro vai iluminar o ambiente, que nessa cidade o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, que nessa cidade nós ganharemos um corpo incorruptível, nós ganharemos um corpo de honra, nós estaremos para sempre com o Senhor, seremos galardoados pelo Senhor, seremos semelhantes ao Senhor. Será que a gente tem ciência que esse mundo que passamos é um mundo passageiro? Que Pedro, vamos voltar a Pedro, ele fala que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra estranha, que o Senhor reservou algo maravilhoso para nós. Então, nesse conjunto de ideia, mas só existe uma ideia, que é a gente sustentar a nossa fé, né? Que obviamente se desdobra em muitas coisas que eu estou falando, mas tem uma coisa, eu queria que você guardasse isso no seu coração, como aqui diz o escritor, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aí eu volto para o versículo 32, na ideia que começa a se desenvolver do escritor, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Não pare, caminhe, corra, avance, porque esse dia do descanso eterno está chegando e nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia, você pode dar glória a Deus, a esperança do Senhor, a esperança que Ele coloca no nosso coração. É o céu. Agora, o que parece é que esses leitores, eles não só sofreram, mas que também eles foram, de fato, pilhados, eles foram assaltados. Porém, eu fico maravilhado com o evangelho do reino de Deus, porque esses irmãos, de fato, creram no Senhor. E quando nós cremos no Senhor, os nossos valores mudam. Os nossos valores passam a ser valores celestiais. Eu sei que a gente precisa de uma aplicação mais profunda do Espírito, que Ele aplique a palavra dele no nosso coração. Eu sei que nós somos materialistas, estamos num período pós-moderno muito materialista. No entanto, eu sei também que nós somos do Senhor, que essa palavra ela pode ser aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, e que nós possamos, não obstante desfrutar daquilo que Deus colocou para nós desfrutarmos nessa vida temporal, nós vivemos como que nós não tivéssemos, e que os nossos olhos possam estar de fato no Senhor. Eu acho que o nosso desafio é muito grande. Vivemos numa geração onde o material é muito relevante para essa geração. No entanto, meus irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé nas promessas da vida eterna e pedir ao Senhor que nos ajude para que nós tenhamos ciência que nós temos um patrimônio. Aí Jesus disse o seguinte, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar eu vou voltar e vou tomar vocês para mim, né? Vamos voltar então no texto de base, no verso 35, para a gente progredir, quando o escritor diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ele anima, mostrando que há um prêmio para nós e que nós devemos de continuar. O verbo abandonar aqui, nesse versículo 35, ele dá o sentido de jogar como se jogar no lixo, jogar fora no lixo, né? O desprezar. Então, o que ele diz? Não despreze a vossa confiança, né? Com essa ideia, não jogue no lixo a vossa confiança. Porque se a gente jogar a nossa confiança, desprezar a confiança, nós estamos desprezando algo que pode produzir uma profunda riqueza. Qual é a riqueza? Ele fala assim, porque ela tem grande galardão. A gente não tem nem ideia do que será um galardão, né? Existe
especulações sobre galardão, mas de fato, literalmente, o que vai ser o galardão, a gente não tem ideia. A gente sabe que vai ser um prêmio, mas como será isso? A gente não sabe. Mas se vem da parte de Deus, que vai ser no céu, se vai ser no final, vai ser uma coroação, como a gente tem metáforas na Bíblia de coroa, coroa da glória, coroa da justiça. Então vai ser algo maravilhoso que os santos vão receber. Então, o que temos na vida cristã? Nós temos na vida cristã um desafio e que nós não podemos parar. No versículo 36, o escritor diz uma coisa, vamos lá para a conclusão, diz, com efeito, tendes, preste atenção, tendes necessidade de perseverança. Porque o escritor tinha ciência que a vida cristã é uma vida de guerra. Ele não está iludido. Não, com a fé a gente faz, acontece, quem tem fé, né, cai 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e cai, a Bíblia diz, mas no sentido espiritual, né? Não nesse sentido físico e material, mas não, sem fé a gente vai botar para quebrar, e aquela coisa toda, e a gente vê que pessoas morreram por causa da fé. Aí ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, no meio dessa carreira, no meio de perseguições, aflições, como diz aqui o verso 33, mesmo expostos como espetáculo, ainda no verso 33, no verso 34, quando os leitores se alegravam só com o espólio dos bens deles por causa do patrimônio superior, então ele sabia que tem uma guerra, ele diz, tendes necessidade de perseverança para que nós possamos alcançar a promessa. Aí, o que ele faz? Ele fala de um versículo que Abacuque diz, e que Paulo também usa desse verso. No verso 38 ele diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. Aí a gente percebe que ele vai entrar no capítulo 11. Ele está preparando o ambiente. E o capítulo 11 é para jogar luz, para, vamos dizer assim, fortalecer os seus leitores originais. A gente não pode sacar esse capítulo 11 do contexto dessa carta. Então diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Aí ele dá aqui esse contraste maravilhoso para impactar os seus leitores, para impactar também o nosso coração. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esse minha alma não é a alma do escritor, é a alma de Deus, né? Porque ele está usando um versículo que Deus está falando, né? Todavia o meu justo viverá pela fé. E a parte B é a continuidade da voz de Deus, não da voz do escritor, né? Se retroceder, eu não se alegro. Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. Mas só que o escritor fecha, e eu quero crer pela fé que nós estamos dentro desse grupo. Quando ele diz nós, parece que ele está voltando àquele grupo de Hebreus capítulo 6, versículo 9. Quanto a nós, ou quanto a vós outros, né? Depois que ele fala da apostasia, vamos voltar então para o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode dar um glória a Deus? Isso é uma maravilha. Essa é a grande bênção na vida da ovelha de Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ele conclui, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aí ele entra no capítulo 11. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aí ele começa a dar a definição de fé. Aí ele entra, primeiramente, naqueles que viveram antes do período patriarcal. Ele entra em Abel, ele entra em Noé, ele entra em Enoque, depois entra nos patriarcas, em Abraão, Isaac e Jacó, depois ele entra em Moisés, depois ele entra em Gideão, em Davi, aleluia. Ele começa a desenrolar, aleluia, a fé, meus irmãos, que é preciosíssima.
é preciosíssima. Então, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos da fé. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. E semana próxima, se Deus permitir, nós vamos fazer exposição desse esse tema maravilhoso de fé, que já começa aqui. Né? Ele começa aqui exortando os irmãos a permanecerem na fé. E que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus guarde o nosso coração e que possamos continuar firmes no Senhor até o fim, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Pai Celestial, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa confiança em Ti, Senhor, nesses momentos que passamos difíceis na nossa vida, Senhor. Ó Deus, guarda o nosso coração, Senhor, e sustenta nossas vidas em Tuas mãos, e que nós possamos correr, como disse o escritor, corramos com perseverança, depois dele mostrar, Senhor, abrir a porta e mostrar uma sala cheia de pessoas como nós, humanos como nós, mas que completaram a carreira e que não andaram na fé, mas que correram na fé, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentar as nossas vidas em Tuas mãos, fortalecer os nossos corações, encher as nossas vidas. Essa irmã que está desanimada, esse irmão que está desanimado, que ele seja restaurado nessa noite, que Teu Espírito Santo, como disse o profeta Isaías, o eterno Deus, não se cansa, não se fatiga. Ó Deus, isso falar da sua pessoa, ó Deus, é um óbvio ululante, mas o que o profeta queria mostrar, que o Senhor que não se cansa nem se fatiga e renova a força dos mortais, dos meros mortais, mas dos mortais que confiam no Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, por isso nós queremos que o Senhor renove a nossa esperança, renove a nossa fé, fortaleça, Senhor, o cansado. E, ó Deus, usando a metáfora que Isaías usou, sobe com asa como de águia. Ele usa essa figura maravilhosa, esse pássaro que voa alto, que voa forte, para mostrar que o Senhor faz isso conosco, faz algo maravilhoso, faz algo sobre-humano. Oh Deus, venha sobre nós nesse dia, renovando as nossas forças, renovando a nossa fé, fortalecendo os nossos corações, sustenta a nossa vida. Oh Deus, nós Te rogamos, guarda também, Senhor, a nossa saúde, guarda a nossa força emocional, guarda a nossa família, guarda a nossa fonte de renda. Te pedimos uma proteção plena, Senhor. Ó Deus, como o Senhor nos ensinou a nós orarmos pelo pão de cada dia. Senhor, mas acima de tudo, nós Te rogamos pela nossa fé e que nós tenhamos ciência, como esses leitores originais, eles tiveram, Senhor, ciência de possuir um patrimônio superior. Ó Deus amado, somos herdeiro, ó Deus, de algo muito grande e profundo, que nós não temos nem ideia do patrimônio que está reservado para nós em Cristo Jesus, o qual o Senhor nos dará, Senhor, no último dia. Estaremos para sempre com o Senhor numa dimensão incalculável, Senhor, tão incalculável que Paulo disse que ouviu coisa que é ilícito, coisas inefáveis, ó Deus, que não é lícito aos homens ouvirem, coisas indizíveis a nós, que nossa mente finita não iria compreender, ó Deus, o que Paulo ouviu. Tanto é que ele usa o termo, ó Deus, ele ouviu coisas inefáveis, indizíveis. João, Senhor, quando viu o céu, ele usa tantas figuras no livro do Apocalipse, tanto para falar de juízo, como falar, Senhor, de vida eterna. E, ó Deus, tantas figuras que nós não conseguimos, ó Deus, captar ao certo a profundidade daquilo que João viu. Conseguimos ter só um panorama, mas, ó Deus, nossa esperança não é que nós, nessa vida, compreendamos tudo que está reservado para nós, mas a nossa esperança está no Senhor, de completarmos a carreira, de chegarmos até o final, e no final nós estaremos, ó Deus, desfrutando o que o Senhor tem para nós, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Senhor amado,
de fato algo grandioso para nós, em nome de Jesus, tão grandioso que o Senhor disse: Pai, a vontade do meu coração é que onde que eu estou, esses que tu me deste estejam também comigo. Ó Deus, nós podemos perceber que o Senhor tem esse desejo, ó Deus amado, no seu coração, desse dia do arrebatamento. O Senhor também aguarda esse dia, aguarda no sentido de completar aquilo que o Senhor decretou na eternidade. Ó Deus, tem um dia, tem uma hora, e ó Deus, o Senhor está, ó Deus, dando prosseguimento ao seu propósito eterno, enquanto a nós, Senhor, estamos dentro dele, aguardando esse dia glorioso. Aleluia, aleluia. Renova nossas forças, renova a sua igreja, fortalece a tua igreja, enche a sua igreja do Espírito Santo, nos dê vitória, Senhor, pelo poder e autoridade de Cristo Jesus. Entregamos nossas vidas em tuas mãos e que os filhos da fé digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que nós possamos continuar correndo. Esse é o verbo, correr. Vamos continuar, correr, perseverando na fé em nome de Jesus Cristo. Domingo, se Deus quiser, as irmãs e os irmãos que ministram na igreja dos descendentes, nós temos reunião pela manhã a partir das 8h50, à tarde a partir das 17h50, né? 5:50 da tarde, da noite, né? Nós estaremos reunidos lá, orando para o projeto que a gente tem para a gente retornar à ministração com os nossos filhotes através da distância, né? Esse instrumento que nós temos. E as irmãs e os irmãos, por favor, não deixem de participar. Nós precisamos dar continuidade à ministração da palavra do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos desde agora e para todo sempre, e que os filhos da fé digam amém. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser.